Nós, do Grupo 2, compostos por Caroline Souza, Edilson Lima, Marcônio Fontes e Maria José, iremos falar sobre o estado de bem-estar no Brasil, periodização e características. O que é o estado de bem-estar social? É chamado de estado de bem-estar social um modelo de organização político, segundo o qual o Estado se coloca como principal responsável pela promoção social e econômica. Foi criado a partir do modelo do economista John Maynard, que rompe com a ideia de livre mercado em favor da intervenção estatal na economia. Ele é baseado na ideia de que todos os seres humanos nascem com certos direitos sociais e reconhece que é dever do Estado promovê-las. E isso inclui a educação, tanto em nível básico como superior, a rede de saúde, o saneamento básico e a segurança dos cidadãos, e entre outros serviços também que devem ser fornecidos com qualidade e de forma gratuita, desde o nascimento até a morte. Ainda no sentido econômico, os indivíduos que se mostrarem incapazes de custear uma vida digna devem ser amparados através de incentivos que promovam o seu enriquecimento. Entre eles estão o seguro-desemprego, a licença-maternidade e a própria aposentadoria. O estado de bem-estar social é visto como uma forma de combate às desigualdades sociais na medida que promove o acesso dos serviços públicos a toda a população. Ele já foi utilizado para amparar políticas em todo o mundo, e o seu fortalecimento e adesão costuma suceder grandes crises políticas e econômicas, como essa que a gente está passando agora da pandemia do Covid-19. O contexto histórico. Em diferentes épocas e períodos históricos, é possível identificar vários tipos de políticas assistenciais promovidas por inúmeros estados. No transcurso do século XVIII, por exemplo, países como Áustria, Rússia, Prússia e Espanha colocaram em prática uma série de importantes políticas assistenciais. Os países ainda apresentam uma estrutura social tradicional baseada na reconhecida divisão entre súditos e governantes. Então, as políticas assistenciais desenvolvidas por esses países se situavam no campo de justiça material, ou seja, elas eram consideradas pelos súditos como dádivas ou oferendas oferecidas pelos seus governantes. Então, eles não entendiam isso como uma coisa que era do direito deles. Eles entendiam que os governantes faziam aquilo porque, simplesmente não porque eles mereciam. O surgimento do estado de bem-estar. O estado de bem-estar surgiu a partir da Segunda Guerra Mundial. Seu desenvolvimento está relacionado ao processo de industrialização e problemas sociais gerados a partir dele. A Grã-Bretanha foi o país que se destacou na construção do estado de bem-estar, com a aprovação, em 1942, de uma série de providências na área da saúde e escolarização. Nas décadas seguintes, outros países seguiram essa direção. Ocorreu também uma ampliação dos serviços assistenciais públicos, abrangendo áreas de renda, habitação e previdência social, entre outras. Paralelamente a essa prestação de serviços sociais, o estado de bem-estar passou a intervir fortemente na área da economia, de modo a regulamentar praticamente todas as atividades produtivas a fim de assegurar a geração de riquezas materiais junto com a diminuição da desigualdade social. Ou seja, com essa industrialização que ocorreu, foi muito escancarado essa desigualdade social, porque com a industrialização houve muita exploração da mão de obra e os próprios trabalhadores viram isso como uma necessidade, essa regularização. Estado de bem-estar no Brasil. No Brasil, o estado de bem-estar social se manifestou no governo de Getúlio Vargas na década de 1940. O período foi marcado pelo estabelecimento de leis trabalhistas
sobretudo o salário mínimo. A partir disso, o país seguiu a tradição de proteger os direitos sociais, seja através da legislação ou de medidas assistenciais. Após isso, durante as décadas de 70 e 80, houveram mais investimentos na área social, além da promulgação da Constituição Federal de 88. Foi constituída como uma ajuda da população e assegurou toda a política assistenciais que foram criadas. A partir da década de 90, foi um marco para a história da saúde pública no Brasil, com a implantação do Sistema Único de Saúde, que é o SUS, que hoje em dia todo mundo tem acesso. Além disso, foram criados outros benefícios, como o Bolsa Escola e o Auxílio Gás, que hoje em dia foi tudo movido para o Bolsa Família. E outras medidas de estado de bem-estar social no Brasil, o Bolsa Família, como eu já disse, o Fome Zero e o Luz para Todos. Atualmente, o Brasil é um dos países considerados mais amparados no sentido ao trabalhador, ou seja, o trabalhador brasileiro é um dos que é considerado que tem mais direitos no Brasil, em todo o mundo. Se você for comparar, o trabalhador brasileiro tem muito mais direitos do que em outros países. E os meus outros colegas irão falar um pouquinho mais sobre isso. Obrigada.